A Voz do Campo vai começar, nosso programa da agricultura familiar. A Voz do Campo vai começar, nosso programa da agricultura familiar. Betap Sindicato vivo com sua ação, fazendo um diálogo com a população. Betap Sindicato vivo com sua ação, fazendo um diálogo com a população. Estamos de volta com o podcast A Voz do Campo. Este é o episódio 31 da temporada 2022. Hoje vamos falar sobre a volta da fome com a antropóloga Maria Emília Pacheco, que é ex-presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, CONSEA. O nosso papo acontece a cada 15 dias, quando lançamos novos episódios sobre temas de interesse da população do campo e também da cidade. A Voz do Campo é o podcast da FETAP, uma visão rural, plural e democrática do campo. No programa de hoje vamos falar sobre insegurança alimentar e a volta da fome no Brasil no governo Bolsonaro. Insegurança alimentar é quando não temos acesso garantido aos alimentos em quantidade e qualidade adequados para a saúde. Atualmente, são mais de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, o que representa 15,2% da população. Pois é, Gleiciane, os dados são da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Quando comparamos esses dados com o Brasil dos anos de 1990, em que 32 milhões de pessoas passavam fome, vimos que retrocedemos 30 anos em apenas 4 anos do governo Bolsonaro. Uma triste realidade, Ilka. O Brasil havia saído do mapa da fome em 2014, mas hoje, em cada sinal de trânsito, em cada esquina, encontramos pessoas com cartazes nas mãos, pedindo comida ou emprego para sustentar si, e a sua família. Como é que chegamos a essa situação? E como podemos agir para mudar essa realidade e enxergar novamente uma luz ali na superfície? Quais caminhos podemos encontrar a partir da agricultura familiar? Vamos conversar no programa de hoje com a antropóloga, integrante do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia e do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Maria Emília Pacheco, sobre esse assunto que vem sendo bastante comentado. Maria Emília, o Brasil atingiu a triste marca de 33 milhões de pessoas passando fome. O que levou o país a chegar nesse cenário? O Brasil atingiu a triste marca de 33 milhões de pessoas passando fome. Por que nós chegamos nesse cenário? É triste mesmo. É uma indignidade, uma desumanidade. Porque a soberania e segurança alimentar e nutricional, a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável, saíram da agenda pública desde 2016, quando ocorreu um golpe. O direito humano à alimentação adequada e saudável está no artigo 6º da Constituição brasileira. Então é uma obrigação do Estado. E o que nós vemos hoje é um desrespeito e é uma violação desse direito. Mas a fome vem aumentando desde 2018. Por quê? Porque houve a decisão de uma emenda constitucional número 95, que ficou chamada como teto dos gastos. Ou seja, o governo não podia ir de acordo com as necessidades, aumentando os recursos para os direitos sociais, incluindo aí o direito humano à alimentação. Houve mudança na legislação trabalhista, na legislação previdenciária, aumentou a fila de espera do Bolsa Família, houve um desmonte de políticas públicas, mas também o princípio democrático da participação social foi negado. Vamos lembrar que o primeiro ato do atual governo foi extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E lá estava a CONTAG e tantos outros representantes de movimentos sociais. Havia representantes da Articulação Nacional de Agroecologia, da Articulação do Semiárido e tantos outros, que participaram ativamente fazendo propostas de políticas públicas e exercendo a sua cidadania para o controle social.
A agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa da população brasileira. Que desafios precisam ser superados para avançarmos na produção e distribuição igualitária de alimentos para a população brasileira? E precisamos enfrentar desafios para que possamos avançar na produção de alimentos saudáveis e na distribuição igualitária de alimentos para a população brasileira. Isso significa retomar o caminho que vínhamos construindo com as políticas públicas para apoiar a produção dos alimentos saudáveis pela agricultura familiar, para apoiar a conservação da nossa biodiversidade pelas comunidades agroextrativistas, povos indígenas, quilombolas. Precisamos também de políticas de fomento para a produção dos nossos alimentos, porque está diminuindo o consumo do arroz, do feijão, está diminuindo a produção também da mandioca no Brasil. E nós sabemos que o Nordeste, por exemplo, tem uma importante variedade de feijões, de favas, graças à ação dos agricultores familiares e principalmente das mulheres, que são as grandes guardiãs das sementes. As casas de sementes da paixão, as redes de sementes dos avós, da fartura, precisam ser apoiados com orçamento público. E o que aconteceu, por exemplo, também com o programa de aquisição de alimentos? Foi extinto. Em seu lugar, criaram o Alimenta Brasil. Mas onde está sendo executado? E nós sabemos que o PA, na sua origem, ele dinamizou economias locais, ele fez chegar alimentos saudáveis, como as frutas nativas das nossas culturas alimentares, foram para bairros populares, para creches, escolas. O PA possibilitou o aumento da participação das mulheres, no sentido delas construírem a sua história de autonomia econômica. Esse programa é importantíssimo. Ele precisa ser executado em todos os municípios brasileiros. Os saborosos sucos feitos das frutas naturais não costumam chegar nas escolas. Em seu lugar, chegam os refrescos industrializados com sabor artificial. Então, é preciso que haja também uma legislação adequada para que os agricultores familiares, as comunidades tradicionais, possam continuar oferecendo para a população, nas escolas, nas creches, os alimentos de melhor qualidade. Mas vamos lembrar que no atual governo, Bolsonaro vetou um projeto de lei de número 735, que depois ele foi aprovado no Congresso e se transformou na lei Assis de Carvalho. E essa lei foi vetada. E o que ela trazia? Trazia a proposta emergencial para atender os agricultores familiares durante a pandemia, com apoio para produção, seguro agrícola, para um programa de aquisição de alimentos emergencial. Em seu lugar, o que nós vemos no Brasil? Vemos um orçamento secreto, vemos uma redução drástica de orçamento para essas políticas que vinham sendo construídas. E o que falar também em relação aos programas de convivência com o semiárido, tão importantes, que precisam ser revitalizados. O governo Bolsonaro tem aprovado e liberado um pacote conhecido como Pacote do Veneno, que ameaça diretamente a soberania e segurança alimentar dos povos tradicionais e das populações do campo e da cidade. Maria Emília, em que retrocedemos nestes 4 anos em políticas públicas voltadas para a segurança alimentar e nutricional? Nós sabemos que tem muitos retrocessos. E é importante lembrar que o governo continuou liberando cada vez mais esses produtos químicos que adoecem a população. Nós temos uma situação grave no Brasil, é que os produtos químicos, os venenos liberados para a agropecuária, de um lado, e de outro, esses produtos químicos que estão nos produtos alimentícios ultraprocessados, como os temperos, os refrigerantes, essas comidas que são feitas assim com pouco tempo, tudo isso tem adoecido a natureza e adoecido a população. Então nós precisamos nos posicionar contra os retrocessos e contra essas medidas. Não podemos continuar com o envenenamento dos solos, da água, dos alimentos, com os agrotóxicos, com o mercúrio nas áreas dos garimpos. Estão devastando o meio ambiente, e adoecendo a população. Precisamos de um grito do não ao pacote do veneno. Precisamos de um grito não contra os desmatamentos, contra o garimpo ilegal. E nos manifestar também contra a lei da grilagem, porque tem terras públicas sendo arrecadadas
para o mercado. O que nós precisamos é o inverso. Precisamos democratizar o acesso à terra, porque no Brasil tem uma concentração de renda junto com concentração da terra, e vamos defender a reforma agrária, defender os direitos territoriais dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, né? Os povos indígenas têm seus direitos assegurados como os povos originários, por isso precisam da titulação das suas terras, e nós recusamos, não podemos aceitar o chamado marco temporal, que quer dizer que os indígenas só têm direito à terra depois de 1988, não é? Isso é um absurdo. Eles estão aqui secularmente, e também não podemos aceitar a liberação das terras indígenas para mineração. Estamos num ano de eleições para presidente, senador e senadora, governador e governadora, e deputado e deputada estadual e federal. O que devemos observar dos candidatos e candidatas para um voto consciente e que fortaleça as políticas para a agricultura familiar e segurança alimentar? E nesse ano de eleições para presidente, para senadores e senadoras, governadores, governadoras, deputados, deputadas, tanto nos estados como também no plano federal, o que nós devemos observar nesses candidatos e candidatas? O que representa um voto consciente que fortaleça as políticas para a agricultura familiar e para a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável, para a nossa segurança alimentar e nutricional? Nós precisamos de parlamentares que tenham compromisso com a democracia e a defesa da vida, que reconheçam o papel dos agricultores e agricultoras, que defendam a volta de políticas públicas de fomento para a produção dos nossos alimentos de acordo com as culturas alimentares nas regiões. Também que adotem uma medida de frear e mesmo revogar aquelas medidas que estão violando o direito humano à alimentação adequada e saudável e que estão violando o direito dos agricultores e agricultoras, e também que estejam violando o direito à saúde da população. Para isso, já dei alguns exemplos de políticas que precisam voltar a ser executadas. E, acima de tudo, que seja um compromisso de seguir, de reconhecer o que a nossa Constituição nos diz. A gente agradece a participação de Maria Emília. Foi um papo que nos inspira e também nos traz luz e força para seguirmos na luta em defesa da agricultura familiar e da agroecologia. Vamos dar um pequeno intervalo agora e curtir a música Quem Tem Fome Tem Pressa, com a participação de diversos artistas que realizaram a campanha solidária e não cobraram nada pela participação no clipe que estreou no ano de 2020. Tem gente morrendo de fome no nosso Brasil. É a tristeza que a sociedade consome. Me diz quem não viu. Quem tem fome tem pressa e não pode esperar. A fome é perversa e não dá pra negar. E quem alimenta esse monstro do mal é a desigualdade social. Tem barriga vazia fazendo chorar. Mas a cidadania tem uma missão: fazer esse mundo se mobilizar, pra nunca mais faltar o arroz e feijão. Só a corrente da dignidade pode mudar essa realidade e dar um fim nessa situação. Pergunte pro teu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem, viver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar a esperança de alguém. O que é pouco pra você pode salvar quem nada tem. Pergunte pro seu coração, que ele vai te responder. Como faz bem fazer o bem, viver o bem prevalecer. Vem ajudar a renovar a esperança de alguém. O que é pouco pra você pode salvar quem nada tem. Pergunte ao seu coração. Estamos de volta com o último bloco do nosso podcast, que hoje fala sobre a situação da fome no país. Para encerrar o programa, vamos
Vamos ouvir o depoimento do agricultor familiar Aldeci Alves Barros, de 51 anos, que já foi diretor de Política Agrícola e de Finanças do Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Tabira, no sertão do Pajeú, e também presidente da Associação da Comunidade Poço Dantas. Hoje, ele é beneficiário do Bolsa Família e é liderança na comunidade. No governo de Lula, a gente teve muita oportunidade. O pequeno teve direito a entrar em um banco que a gente não sabia nem o que era um banco aqui no nosso sertão. O pequeno agricultor tinha vergonha de entrar até no banco. E no governo Lula, os assessores vinham fazer a proposta do Pronaf na comunidade e a gente saiu desenvolvendo, graças a Deus, melhorou a vida, principalmente da minha família, de muitas famílias aqui da nossa região, acessando o Pronaf, naquele tempo com desconto de 25%. E a gente melhorou. Pessoas que não tinham onde morar, não tinham uma juntinha de garrote, não tinham uma vaca de leite. E através do Pronaf conseguiu comprar sua vaquinha, sua juntinha de garrote. E com um ano pagava a primeira parcela com desconto de 25%. E terminou melhorando a vida de muita gente. Pessoas que não tinham, como eu citei, vendia sua juntinha de garrote, que já pagava aquela parcelinha do banco e ficava com aquele troquinho para ir dando assistência à família. Isso para mim foi maravilhoso. Foi como a gente iniciou. Hoje eu tenho minha juntinha de garrote, tenho minhas vaquinhas de leite, tenho uma propriedadezinha pequena, mas graças a Deus agradeço no governo de Lula. No governo Bolsonaro, minha renda continua com essa inflação que está aí nesse país. A renda baixou, que não dá mais para suprir os compromissos. Principalmente quando você vai no mercado hoje, uma família com R$400 foi criada esse programa do Bolsonaro aí, R$400, se você tiver uma família de 5, 6 pessoas numa casa, vai matar o pessoal de fome. Se não tiver outro comprimento do outro canto, não tem condições de sobreviver. A gente aqui tem uma motinha velha, a gasolina tá um absurdo aí, R$7, R$8, a gente já não tem como botar. Quando você vai numa farmácia, aí acaba de arrombar mesmo. O cara tem que rezar para não adoecer, porque com 400, 500, 800 reais aqui o cara não sobrevive. A gente tem que depender de vender uma juntinha de garrote, deixar para cumprir os compromissos, um bode, uma galinha, ou então meter o pau fazendo calvão para poder dar assistência à família e completar a renda. É muita coisa, não melhorou não. Eu acho que foi diminuir a renda e a gente espera que melhore. Vamos torcer pela melhora. Antes de encerrar, a gente quer pedir para vocês conhecerem os perfis da FETAP nas redes sociais. Entra lá, segue a gente, curte e compartilha com seus amigos esse podcast. É bem fácil de achar. No Instagram é só digitar FETAP_oficial e no Facebook e YouTube FETAP.oficial. Esse podcast tem produção da Assessoria de Comunicação da FETAP. Roteiro e entrevistas, Ilka Oliveira. Locução, Gleiciane Nogueira e Ilka Oliveira. Montagem e edição, PH Assessoria de Comunicação. O podcast está disponível na plataforma digital de música Spotify. É só acessar a plataforma e digitar A Voz do Campo. Obrigada pela sua companhia. A Voz do Campo vai se despedindo agora, o podcast da FETAP. Até outra hora. Uma realização FETAP, Sindicatos e CONTAG.